Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Casa da Betoneira. Vocês vão ouvir alguns barulhos por aí, porque hoje tá uma barulheira aqui na empresa, mas como eu sempre falo, é mais importante esse nosso conteúdo do que o barulho todo que tem ao redor aqui. Então nós vamos gravar para vocês lá fora, daqui um pouquinho vocês vão ver um vídeo específico sobre a Menegote 320 litros antiga, e vocês vão poder analisar com a gente essa máquina aí, nesse nosso quadro, Analisando Betoneira. Eu vou convidar o Gustavo, nós vamos lá para fora agora, e vocês vão dar de cara aí com uma máquina que é similar às máquinas novas da Menegote. É a precursora aí da Menegote nova, aí 400 rental, e outras máquinas a mais aí da Menegote. É uma máquina antiga, tem as suas peculiaridades, e a gente vai lá. Essa aí é a máquina que eu tava falando, gente. Essa aí é a Menegote 320, uma máquina de modelo antigo, que foi fabricada há bastante tempo atrás, e ela tem aí, como eu falei, algumas peculiaridades, algumas coisas um pouquinho diferentes e mais reforçadas que os modelos atuais. Vocês podem ver nessa parte aqui, a estrutura do fundo dessa máquina é uma estrutura mais robusta que a estrutura do modelo moderno. A do modelo moderno, a tarja aqui na lateral, ela é mais estreita, metade disso aqui mais ou menos. Essa parte do tambor aqui, ela encaixa dentro desse fundo e é soldado por aqui. O sistema de tambor dela é muito parecido com o modelo moderno e muito parecido com as 320 que eram fabricadas há pouco tempo atrás. Ela saiu de linha, na linha da Menegote, só são fabricadas agora a linha 400 litros, mas a gente consegue ver que o cone da boca, essa parte aqui, ele é mais comprido e mais conificado. Essa parte do fundo do tambor é toda igual, não tem diferenças aqui, a não ser essa parte aqui que eu falei pra vocês, que é um pouquinho maior. A cremalheira é muito parecida com o modelo que não é segmentado dos modelos mais modernos, apesar de que os modelos modernos são com cremalheiras segmentadas, mas os modelos mais novos com cremalheira não segmentada, ela era a mesma cremalheira da profissional aí, que não era segmentada e tudo mais. A gente consegue ver uma diferença grande no basculante, e eu vou chamar o Gustavo, ele vai trazer vocês mais perto. Esse basculante, ele é bem diferente, vocês podem ver que ele tem uma parte que é um degrau, um ressalto aqui pra cima. Parece que essas partes eram montadas separadas, porque tem até uma solda por dentro aqui, e a gente consegue ver que essa peça aqui era uma peça em U dobrada, encaixada aqui. Essa peça aqui também é uma peça em U, ela começa aqui, faz a volta e termina do outro lado lá. E na parte de cima aqui, vocês conseguem ver que ela é soldada aqui, tem essa peça em U que vocês estão vendo, e ela é cortada em ângulo aqui para baixo. O Gustavo vai mostrar para vocês por dentro ali, para que vocês vejam. Ela tem aqui, ó, uma chapa pela parte de dentro, e vocês podem ver que é um U, isso aqui, essa parte de fora. E assim é o basculante todo dela. Aí vocês conseguem ver que também essa parte aqui é um U, termina lá do outro lado, e aqui na parte de dentro tem aí uma solda de uma outra chapa. A parte do setor dessa máquina, vocês podem ver também que segue mais ou menos o mesmo padrão dos modelos modernos. É um setor que tem essa base toda aqui como estrutura para uma parte interna cheia de dentes, inclusive tem vídeo no canal falando sobre isso, e dois parafusos que atravessam esse basculante lado a lado. O modelo moderno do setor, ele não é com tubo assim, ele é com um ferro maciço que atravessa, então tem uma diferencinha. E uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que faz bastante tempo que a gente tá querendo mostrar e nunca aparece pra gente mostrar, é justamente esse volante. Esse volante tem uma diferença, que é esse encaixe único aí na linha da Menegote nesses anos de fabricação, que o pinhão do volante, ele vem de lá de dentro, esse eixo, e tem um furo no meio desse eixo, e tem esse recorte nessa peça aqui, que é uma peça maciça redonda, tem esses recortes para darem um suporte do volante aqui, e atravessado esse parafuso no meio para fazer essa segurança. Essa máquina é uma máquina antiga, e vocês podem ver que tá intacto o volante, não tem folga nenhuma com relação ao volante. Aqui nesse suporte não tem folga nenhuma. Por quê? Porque esse sistema era um dos melhores sistemas de encaixe de volante que existe até hoje, então ele não dava folga de jeito nenhum, porque de certa forma essas duas partes, elas prendiam, o parafuso apertava aquelas duas partes contra o eixo do pinhão do volante, e no final das contas ficava firme ali e não cedia com o tempo de uso. Pode ver que é uma máquina antiga, e ela tem aí muito tempo de trabalho, e eles trabalhavam muito com esse volante, e ele não deu problema até hoje. Provavelmente nunca foi feito nenhum serviço nessa parte aqui. A gente consegue ver também nessa máquina o quadro dessa máquina, que é um quadro muito reforçado, assim como o basculante tem os seus reforços aí que a gente já viu. O quadro todo dessa máquina é feito em uma espessura de metal muito boa e muito robusta, não tem quebra, não tem nenhum tipo de trinca, e a gente consegue ver com isso que ele realmente é um quadro muito robusto. A meu ver, essa máquina aqui trabalhou parada um bom tempo, e a gente consegue ter aí uma estrutura
estrutura ainda intacta nessa máquina durante esses muitos anos de trabalho, justamente por isso. Por que eu acho que essa máquina trabalhou parada num determinado momento? Porque se a gente for analisar aqui, eu vou mostrar pra vocês, se a gente for analisar essa parte de trás aqui, essa chapa aqui que foi posta, ela não é original. E essa chapa aqui provavelmente tinha uma capa aqui que fazia com que isso aqui ficasse coberto e não aparecesse essa polia e as correias. Porém, essa máquina aqui não tem suporte para motor. Então isso me indica uma coisa estranha. Se não tem suporte para motor, quer dizer que o motor dela, ele estava fixado em algum outro lugar. Então a gente vai para um outro ponto. Essas rodas que não são originais da máquina foram soldadas numa base que era fixada em um outro lugar, porque esse eixo central aqui não existe mais. E tem um suporte. E esse suporte que o Gustavo está mostrando para vocês aí, ele dá a entender que esse eixo foi soldado depois, porque vocês podem ver que a pintura tá queimada ali, né? E a parte de baixo aí onde o Gustavo tá mostrando para vocês, essa parte aqui foi cortada fora de algum lugar. E isso é uma conjectura minha, uma ideia minha. Essa máquina provavelmente trabalhava em cima de uma outra máquina que usava um motor provavelmente para duas coisas, ou unicamente para ela, coisa que é muito difícil, sendo que o motor está numa posição totalmente contrária ao que deveria estar ali, né? O motor geralmente ia aqui, agora o motor é transposto lá para baixo, porque provavelmente aqui no meio tinha mais um circuito, ou o motor era usado para alguma outra coisa também, para alguma outra máquina junto com essa máquina aqui. Então, na minha opinião, essa máquina aqui estava montada em algum outro lugar que dava suporte para um outro utensílio, para uma outra máquina, e a gente consegue ver que ela ficou muito inteira, inclusive pinhão dessa máquina inteiro, não sei se é original, mas tá muito inteiro. Essa cremalheira nova, zero essa cremalheira aí, e a gente consegue ver que essa máquina aí foi muito bem cuidada. E essa máquina trabalhava numa empresa chamada, na nossa localidade aqui, chamada Azaleia. Tem uma plaquetinha lá na frente, aqui a Azaleia, na nossa localidade aqui, ela fabrica calçado. Nossa região é muito forte em calçado, e essa máquina provavelmente trabalhou parada há muito tempo dentro da fábrica deles lá, e é muito interessante ver como ela se conservou com o tempo de trabalho. Inclusive, Gu, esses dias tinha uma máquina aqui, tu te lembra? Uma máquina toda podre, caindo os pedaços aqui, era uma 320 que nem essa aqui. Então tu consegue ver tudo destruído, tudo enferrujado, e é muito interessante ver os dois modelos assim e ver como uma se degradou ao longo do tempo e a outra tá inteira, intacta como essa aqui. É uma máquina muito legal de se olhar, é uma viagem no tempo olhar para uma máquina dessa aqui. O pessoal que gosta de betoneira vai gostar disso, e a gente consegue ver que a estrutura dessa máquina intacta, inteiro, quadro inteiro. Com relação a essa parte de trás aqui, houve sim alterações em vários períodos da história da máquina em que o pessoal comprava da fábrica e botava em um lugar e fazia algumas alterações e poderia adequar algum outro equipamento. Esse é o caso dessa máquina, eu já vi alguns outros casos assim, e é muito interessante ver como ela tá hoje em dia. É uma máquina que vai trabalhar muito mais tempo, é uma máquina que tá praticamente nova, e o cara que comprou essa máquina aqui ficou muito faceiro de comprar ela, porque ela tá realmente muito inteira. Inclusive, quando ela chegou aqui, nós ficamos ao redor dela algum tempo analisando ela, porque é realmente uma máquina muito legal e muito inteira. Gente, uma coisa que eu vi agora é que essa máquina aqui já teve um problema de quebra de cremalheira. Gustavo, traz o pessoal aí. Foi feito um serviço há anos atrás, provavelmente nessa cremalheira aqui. Teve uma quebra nessa parte e foi feita essa solda com esse reforço aqui. E ela teve alguns probleminhas ao longo da vida. Uma outra coisa que eu posso mostrar pra vocês é isso aqui, ó, na boca do tambor. Por que a gente consegue identificar que isso aqui é acoplado numa outra máquina? Porque tem os furos aqui, ó. Aqui tem outros furos, lá do outro lado tem outros furos também. Isso ia um suporte aqui nessa boca desse tambor, em que uma tampa aqui, que eles rodavam alguma coisa aqui dentro. Tem muitos clientes nossos que trabalham com esse tipo de coisa, esse tipo de material aí, talvez polímero, alguma coisa assim, para injetados, que a gente consegue ver que ela trabalhava com pouco peso, porém com uma grande quantidade de volume. E aí eles botam uma tampa na máquina e trabalham com a máquina em um ângulo que não pode ser trabalhado com concreto. Nesse ângulo aqui, o concreto não permite que se trabalhe com esse ângulo, porque vai descarregar a betoneira. Porém, quando o material é livre de peso, quando o material é leve, tu consegue trabalhar com uma tampa e trabalhar ele com meio tambor de produto. A gente consegue fazer esse tipo de coisa. Inclusive já tivemos vários clientes aí que a gente fez adequação de tampas no tambor para que eles pudessem trabalhar com maior quantidade de volume, sendo que o volume do produto é um volume muito grande e ele é leve. A gente consegue trabalhar com a betoneira desse jeito. Vocês conseguem ver aí a parte interna do tambor, o Gustavo vai mostrar para vocês, não diferencia muito não dos modelos modernos aí, sendo que a parte interna ali tem um parafuso um pouco menor, já é uma adequação, não é o original. Então tem aí algumas diferencinhas, mas o tambor em si, a estrutura de soldagem, o fundo do tambor, o sistema de encaixe de acoplamento do eixo do tambor no tambor, e a gente consegue ver que tem sim
sim muita similaridade com relação aos modelos mais modernos aí da marca Menegotti. O modelo do pé é bem específico aqui desse ano de fabricação. A Menegotti usou isso durante muito tempo. A gente consegue ver um sistema de trava com um encaixe logo aqui em cima, bem reforçado. O encaixe é parecido com os modelos modernos. Uma mola é uma mola de compressão que faz aí o sistema. Os modelos modernos da Menegotti, eles têm uma mola de tração, né? É o contrário dessa mola aqui. Inclusive vai ter vídeos no canal aí, vocês vão achar falando sobre isso, sobre molas. Olha só a folga aqui, ó, gente. Essa folga aqui a gente vai tirar, vai deixar direitinho, né? E a gente consegue ver que o pé é o similar dessa época aí de fabricação. Os pés hoje são um pouquinho diferentes, mas olha a estrutura, gente. A gente consegue ver que é uma estrutura muito graúda, muito reforçada. E essa máquina aqui é uma máquina muito bem feita. Essa máquina é uma das máquinas que eu queria ter pra mim se eu tivesse betoneira. Trabalho com casa da betoneira e não tenho uma betoneira em casa pra fazer alguma coisa. E vocês conseguiram ver esse modelo aí, um pouquinho mais dos modelos de betoneiras que a gente tem aí no nosso Brasil. Um abraço para cada um de vocês, espero ter ajudado a cada um aí com esse novo vídeo e a gente se vê num próximo vídeo.